Meu nome é Juliana, eu vou coordenar aqui essa mesa, que é a mesa de número 10 da 19ª Semana de Estudos Clássicos, aqui no ano de 2026. É um prazer receber vocês aqui, né? Nós vamos ter hoje, então, a comunicação do Bruno Silva dos Santos, o cuidado de si como prática formativa no Alcibiades I, a minha comunicação, né, Juliana de Almeida Pilate, as artes liberais, reflexões a partir da noção de cuidado de si, e a comunicação da Milena Araújo de Souza, o cuidado de si contra a descaracterização da escola contemporânea como lugar formativo. Eu vou pedir então para o Bruno começar, vai ter 20 minutos, eu aviso quando faltar 5, e fica à vontade. Boa tarde, gente. Eu me chamo Bruno Silva dos Santos, eu sou estudante de graduação em Letras Português e Espanhol, aqui na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo. E eu também desenvolvo uma pesquisa de iniciação científica sobre a orientação da professora doutora Thais Araújo, que faz parte da organização da Semana de Estudos Básicos da Educação. Eu gostaria de compartilhar algumas reflexões presentes na minha pesquisa, intitulada Cuidado de Si, Subjetivação e Sexualidade, uma análise a partir do pensamento de Michel Foucault. A partir dessa investigação, procuro refletir sobre algumas noções sobre o cuidado de si e o processo de subjetivação que aparece no pensamento Foucaultiano, especialmente em relação à sexualidade e à constituição ética do sujeito. Eu gostaria de começar com uma situação simples. Imagine alguém que está prestes a assumir um cargo importante, um cargo que exige responsabilidade sobre outras pessoas, que exige julgamento, que exige saber como distinguir o que é justo e o que não é. Essa pessoa se sente pronta, tem boas conexões, boa formação, boa reputação. Nunca parou para se perguntar se está de fato preparada, porque nunca sentiu a necessidade de fazer essa pergunta. Foi exatamente essa situação que Platão colocou em cena há mais de 2000 anos atrás, num diálogo chamado Alcibiades I. O jovem Alcibiades está prestes a entrar na vida política de Atenas. Ele quer aconselhar a cidade e está convicto de que sabe o suficiente para isso. É nesse momento que Sócrates aparece e faz uma coisa aparentemente simples. Ele começa a perguntar. Não para humilhar, não para atacar, apenas para perguntar. E é nesse movimento de perguntas e respostas que algo acontece. Alcibiades percebe, pouco a pouco, que não sabe o que julgava saber. Mais do que isso, percebe que nunca havia se perguntado se sabia. É a partir dessa cena que surge a noção que eu quero examinar, cuidado de si, que nomeia uma prática concreta, a prática de voltar a atenção para si mesmo e de examinar a sua própria vida. O que interessa aqui não é apenas entender o que os gregos pensam sobre esse tema, é perceber que essa noção tem a nos dizer e o que significa, de verdade, formar-se como sujeito. Porque a pergunta que o Alcibiades coloca, você sabe de fato o que pretende saber, você conhece de fato quem você é uma pergunta que não envelhece. E para acompanhar esse percurso, o texto se organiza em 3 momentos. Primeiro, a cena de abertura do diálogo, em que a pretensão de saber de Alcibiades é posta à prova por Sócrates. O segundo, o exame da distinção que o diálogo propõe entre aquilo que o sujeito é e aquilo que ele possui. Distinção que está no coração da definição de cuidado de si. Terceiro, a compreensão desse cuidado como prática formativa, como um processo pelo qual o sujeito é levado a transformar a relação que mantém consigo mesmo. Ao longo dessa comunicação, a leitura será orientada pela interpretação de Foucault em seu curso Hermenêutica do Sujeito, que foi ministrado entre os anos de 1931 e 1932. O Alcibiades I começa com uma situação que qualquer leitor reconhece imediatamente, ainda que nunca tenha lido Platão. Alguém que se julga pronto para assumir uma posição de poder sem que tenha se perguntado em nenhum momento se de fato está. Alcibiades é jovem, é belo, é bonito, de família ilustre, foi pupilo de Péricles, e está prestes a se apresentar diante da Assembleia para aconselhar o cidadão sobre os assuntos da cidade, com confiança total. Não há em seu horizonte nenhuma pergunta sobre sua própria preparação. Os recursos que possui, como a linhagem, a reputação, os contatos, parecem-lhe condições suficientes para poder exercer o poder. E é exatamente nesse ponto que Sócrates intervém. E o que torna essa intervenção decisiva não é o que Sócrates diz, mas o modo como ele pergunta. Ele não contra-argumenta, não apresenta uma tese oposta, não acusa Alcibiades de ignorância. Ele simplesmente pergunta: o que você pretende aconselhar os atenienses sobre aquilo que conhece melhor do que eles? Onde aprendeu esse saber? Com qual mestre? Em qual momento? Por conta própria? Foi através de alguma investigação? E essa forma de proceder não é casual. Ela corresponde ao que a tradição filosófica posterior vai chamar de maêutica, e a palavra vem do grego, que significa arte da parteira.
A imagem do próprio Sócrates. Ele dizia praticar com as almas o mesmo ofício que sua mãe praticava com os corpos. E a imagem merece ser levada a sério porque ela diz algo preciso sobre o que acontece no diálogo socrático. A porteira ela não gera o bebê que ajuda a nascer. Ela não introduz nada de fora. O que ela faz é criar as condições para aquilo que já está em gestação possa vir à luz. Da mesma forma, o Sócrates não ensina no sentido habitual do termo. Ele não transfere conteúdo. Não deposita um saber que o interlocutor não possuía. O que ele faz é conduzir o outro a trazer à superfície aquilo que de alguma maneira já estava lá. Os pensamentos não examinados, as crenças não questionadas, as contradições que se desenvolviam sobre a aparência da certeza. Mas há uma diferença crucial entre a parteira e Sócrates. A parteira assiste ao nascimento, que em condições normais teria acontecido de qualquer jeito. O que Sócrates assiste é diferente. É o nascimento de uma consciência que, sem intervenção do diálogo, provavelmente nunca teria ocorrido. Alcibiades não estava a caminho de perceber sua própria ignorância. Ele estava a caminho da assembleia, convicto de que sabia. E é o encontro com Sócrates, e mais precisamente, a estrutura das perguntas socráticas, que cria a condição para que essa percepção se torne possível. E o que torna as perguntas de Sócrates tão eficazes não é a sua hostilidade, nem qualquer forma de confronto direto. É o contrário, a sua aparente simplicidade. As perguntas coisas que parecem óbvias. Onde você aprendeu? Quem aprendeu? Quando aprendeu? E é justamente essa simplicidade que desarma o interlocutor. Alcibiades não consegue esquivar porque as perguntas não o atacam diretamente. Elas apenas pedem que ele explique, que justifique, que torne claro algo que supõe que ele já sabe que é claro. E é nesse esforço de explicar o que parecia óbvio, que as certezas começam a se rachar. Não são quem as derruba. São as próprias respostas de Alcibiades que revelam, passo a passo, que não havia certeza nenhuma. Havia apenas a exposição do que se sabia. E essa é a força filosófica da maêutica. Ela não convence de fora para dentro. Ela faz o sujeito produzir com suas próprias palavras e, a partir das suas próprias respostas, o reconhecimento daquilo que não sabia. Saber não vem de Sócrates, vem do próprio Alcibiades, mas de um Alcibiades que, sem diálogo, jamais teria chegado lá. É nesse sentido que a maêutica é, ao mesmo tempo, uma prática filosófica e uma prática formativa. Ela não forma transmitindo conteúdos, mas criando as condições para que o sujeito se veja e veja a si mesmo de uma maneira que ainda não havia sido possível. O jovem, ao final deste primeiro percurso argumentativo, é levado a reconhecer que não sabe o que disse, e o que é ainda mais grave, não sabia que não sabia. Como o próprio Alcibiades admite em determinado momento do diálogo, abre aspas, nem eu mesmo sei o que digo, Sócrates, fecha aspas. Essa confissão não é apenas o reconhecimento de uma ignorância pontual. Ela inaugura um deslocamento na relação que o jovem mantém consigo mesmo. Antes de entrar em cena na vida política, Alcibiades é confrontado com a necessidade de um trabalho prévio sobre si. O cuidado de si aparece aqui desde a abertura do diálogo, como condição para o governo dos outros. Ninguém pode conduzir uma cidade sem antes aprender a conduzir a si mesmo. E uma vez que Alcibiades reconhece sua própria ignorância e aceita refletir com Sócrates, o diálogo avança para uma questão mais fundamental. Se é preciso cuidar de si antes de pretender governar os outros, o que significa, afinal, cuidar de si? E o que é esse si que se deve cuidar? A resposta que o diálogo constrói começa com uma distinção que, à primeira vista, pode parecer simples, mas que traz consequências profundas. A distinção entre aquilo que somos e aquilo que possuímos. Sócrates conduz Alcibiades por uma série de exemplos cuidadosamente escolhidos. Quem cuida dos calçados, por exemplo, não está cuidando dos pés, está cuidando de algo que pertence aos pés, mas não dos pés em si. Quem cuida propriamente dos pés recorre a, bom, hoje em dia, a ortopedia, no caso do Alcibiades, a ginástica. Cuida do corpo como um todo. O raciocínio ele parece simples, mas existe uma diferença fundamental entre cuidar de algo e cuidar daquilo que a este algo pertence. E essa diferença se aplica ao próprio sujeito, porque o corpo pertence ao indivíduo, mas não o constitui. As riquezas, a posição social, a família, a reputação, tudo isso faz parte da vida de alguém, compõe o entorno de sua existência, mas nenhum desses elementos define o que essa pessoa é. Alcibiades chegou ao diálogo convicto de que seus recursos externos eram condições suficientes para o governar. Sócrates mostra que todos esses elementos são posses, são coisas que Alcibiades tem, não que Alcibiades de fato é. Então, o que nos constitui de fato? A resposta que o diálogo traz para a gente é a alma, não no sentido religioso e espiritualizado que a palavra carrega hoje em dia, mas no sentido filosófico preciso. A alma seria aquilo que nós pensa, decide e governa nossas ações. Essa distinção tem uma consequência para a compreensão do cuidado de si.
Se o cuidar de si não é cuidar das posses, do corpo ou da reputação, então o cuidado de si se dirige às nossas escolhas. Perdão, o cuidado de si se dirige à alma. Significa cultivar aquilo que orienta nossa maneira de viver, examinar os fundamentos de nossas escolhas, interrogar os princípios que governam a nossa conduta. E isso não é uma tarefa simples nem passageira. É um trabalho contínuo e exigente que exige do sujeito uma disposição genuína de se colocar em questão. Esse trabalho está diretamente ligado ao imperativo que estava escrito no Templo de Delfos, que Sócrates coloca no centro de sua filosofia: conhece-te a ti mesmo. O diálogo propõe que esse conhecimento não é simples e nem garantido. Conhecer a si mesmo exige, antes de tudo, reconhecer a sua própria ignorância. E é exatamente isso que Sócrates provoca em Alcibiades ao longo de todo o diálogo. O jovem que pretendia saber é conduzido ao reconhecimento de que não sabe. Aquele que pretendia governar é levado a perceber que ainda não aprendeu a governar-se. Sócrates ele não transmite um saber pronto. Ele não oferece respostas sobre o que é justo ou vantajoso. Ele conduz Alcibiades a um processo de reflexão sobre si mesmo, no qual o jovem é levado a formular, a partir de suas próprias respostas, os limites de seu próprio saber. Isso significa que o cuidado de si não se desenvolve de maneira solitária. Ele emerge no interior de uma relação em que o outro funciona como interlocutor que ajuda o sujeito a olhar para si mesmo de uma maneira que não conseguiria sozinho. Esse ponto é central porque a formação, tal como Alcibiades primeiro a concebe, não acontece no isolamento. Ela precisa do encontro, do diálogo, da presença de alguém que não nos dê resposta, mas que nos faça a pergunta que ainda não havíamos feito. Sócrates não é um professor no sentido convencional. Ele é um interlocutor que cria as condições para que Alcibiades se veja e veja a si mesmo de uma outra maneira. Ao comentar Alcibiades primeiro em Hermenêutica do Sujeito, Foucault mostra que o cuidado de si aparece nesse diálogo como condição tanto para a vida política quanto para o acesso à verdade. Antes de conhecer corretamente, o sujeito precisa transformar a relação que mantém consigo mesmo. A verdade, nessa perspectiva, não é simplesmente um objeto a ser aprendido pela razão. Ela exige um trabalho sobre si, uma mudança na maneira de conduzir a própria vida. É o que Foucault denomina espiritualidade. Novamente, essa palavra não tem nada a ver com o que associamos ao sentido religioso, ao sentido espiritual. Quando Foucault fala em espiritualidade, ele está se referindo a algo um pouco mais específico. É o conjunto de práticas pelas quais o sujeito se transforma para se tornar capaz de verdade. A ideia central é que o conhecer não é apenas uma operação de inteligência, também é uma operação sobre si. Para se ascender à verdade, é preciso primeiro ter trabalho sobre si, e uma modificada maneira de se relacionar com a própria existência. Essa concepção contrasta com a maneira moderna de entender o conhecimento, porque a partir do que Foucault chama de momento cartesiano, consolida-se a ideia de que o sujeito, tal como ele é, já possui as capacidades necessárias para conhecer, desde que utilize os métodos corretos. O sujeito não precisa se transformar para conhecer, precisa apenas pensar bem. Essa virada tem consequências para a formação, porque ela retira exatamente o que Alcibiades coloca no centro, a transformação de si como condição de saber. O percurso que acompanhamos no Alcibiades primeiro nos coloca diante de uma concepção de formação que, à primeira vista, pode parecer distante das nossas formas contemporâneas de pensar em educação, mas é justamente esse estranhamento que possa haver algo positivo. Estamos habituados a pensar a formação em termos de aquisição. Aprende-se o conteúdo, desenvolve-se uma habilidade, acumula-se um repertório de conhecimentos. E a pergunta que organiza esse modelo é sempre a mesma: o que o sujeito precisa saber? O diálogo platônico nos propõe a inversão dessa pergunta. Antes de perguntar o que o sujeito deve aprender, o Alcibiades primeiro pergunta o que o sujeito precisa se tornar, almeja se tornar. E essa segunda pergunta não pode ser respondida sem um trabalho prévio sobre si mesmo. O cuidado de si como condição, perdão, sem o cuidado de si como condição de uma formação genuína. Esse deslocamento tem consequências importantes, porque se a formação é, antes de tudo, uma transformação da relação que o sujeito estabelece consigo mesmo, então ela não pode ser reduzida a um processo de transmissão. Ninguém forma ninguém apenas transferindo conteúdos ou conhecimentos. O que torna possível a formação, como o diálogo mostra com clareza, é a disposição do sujeito de se colocar genuinamente em questão, de interromper a evidência com que conduz sua própria vida e de aceitar o desconforto de não saber o que julgava saber. Alcibiades só pode começar a se cuidar no momento em que reconhece que não se conhecia. É também por isso que o cuidado de si, tal como aparece no Alcibiades primeiro, não é um exercício solitário. Ele nasce no interior de uma relação. No caso do diálogo, a relação com Sócrates e Alcibiades.
com aquele que pergunta sim por respostas e que permanece presente justamente para que o outro possa chegar a si mesmo por seus próprios meios. A formação nesse sentido é sempre um acontecimento entre dois, não porque um sabe o que o outro não sabe, mas porque é no encontro com o outro que o sujeito se vê e vê a si mesmo de uma maneira que não conseguiria sem esse encontro. Por fim, vale ressaltar o que Foucault nos ajuda a perceber ao recuperar este diálogo, que a concepção de formação não é apenas uma curiosidade da filosofia antiga. Ela aponta para algo que a modernidade tende a esquecer: a ideia de que conhecer exige se transformar, e que a formação genuína nunca se reduz à aquisição de métodos ou competências. Há uma dimensão do formar-se que diz respeito à maneira como o sujeito se relaciona com a própria existência. E essa dimensão que Alcibiades primeiro nos convida a não perder de vista. A atualidade do Alcibiades primeiro talvez resida precisamente neste ponto, não o fato de oferecer respostas definitivas sobre a educação ou sobre a formação, mas em realocar e recolocar uma questão que permanece decisiva. Que relação o sujeito estabelece consigo mesmo antes de aprender a falar, a ensinar, a decidir ou governar? O diálogo continua atual justamente porque recusa reduzir a formação a uma questão de conteúdo, de técnicas ou de métodos. Ele nos lembra que antes de qualquer aprendizagem, existe uma pergunta mais fundamental a ser feita. E essa pergunta, como o Sócrates mostrou ao Alcibiades, é sempre uma pergunta sobre si mesmo. Muito obrigado. Muito obrigada, Bruno. Eu vou fazer então a minha comunicação, né? Eu vou colocar aqui. Eu tinha preparado um slide que é meio decorativo, mas bem, eu vou iniciar aqui. Meu nome é Juliana, eu sou aluna da pedagogia, eu estou no 7º semestre, sou orientanda do professor Marcos Sidney Pagotto Eusébio, que coordena o Paideuma, e é um grupo no qual eu fico muito feliz de fazer parte e poder participar aqui da Semana de Estudos Clássicos. Eu fiz uma iniciação científica no ano passado, né, em 2025, no final do segundo semestre de 2024 até o primeiro semestre de 2025, até setembro, na verdade, intitulada As 7 Artes Liberais, uma investigação sobre seus elementos e propósitos, com o fomento de uma bolsa PIBIC, do CNPq. Na comunicação de hoje, eu vou fazer o seguinte percurso. Eu vou começar introduzindo as artes liberais, porque não é um tema tão conhecido, ainda mais para quem é da pedagogia, né, e temos mais uma pessoa da pedagogia aqui, para depois relacioná-las ao cuidado de si, fazer algumas reflexões, e aí eu mostro para vocês as referências, eu tenho algumas recomendações depois de textos que não aparecem citados diretamente nos slides, mas aos quais eu sou devedora de alguma forma e que são muito interessantes para pensar as questões que vão ser tratadas. Vou começar então por o que são as artes liberais. Elas foram o principal programa educacional da Idade Média. Elas eram 7 e se dividiam no trivium e no quadrivium. As 3 artes do trivium eram a gramática, a dialética e a retórica. A dialética ela também era chamada de lógica. E as 4 artes do quadrivium eram a aritmética, a geometria, a astronomia e a música. Esses nomes podem soar bastante familiares para a gente, mas eles não significam a mesma coisa, que não são o mesmo conceito que a gente tem hoje. Como a título de exemplo, eu vou usar a gramática, né? A gramática no currículo das 7 artes liberais ali no trivium, ela não é somente a estrutura de determinada língua, né? E, na verdade, ela vai tratar da expressão da realidade por meio de símbolos. E ela tem um caráter de gramática muito mais geral do que de gramática específica, apesar de, sim, cobrir a gramática específica, seja do grego, do latim, ou do idioma da língua vernácula que for ser estudada, né, ali dentro do currículo, dentro desse currículo medieval. E, além disso, ela envolve educação literária, crítica literária, história e geografia.
Então, tem leituras muito diversas, ela é uma educação, ela é uma disciplina muito ampla e muito basilar para esse currículo. E para citar um exemplo do Quadrivium, a música também não é a música que a gente ouve. A música, ela tá muito mais para arranjo, para teoria musical, para harmonia. Então, por mais familiares que nos soem essas disciplinas, elas, na verdade, têm pouco a ver com as disciplinas que nós temos hoje, com o mesmo nome, apesar de guardarem, sim, relações. O Trivium, ele ficou conhecido, então, como as artes das palavras, e o Quadrivium como as artes das coisas. Outro nome que também se dava ao Trivium era artes da mente, porque o nosso cérebro opera justamente pela linguagem, né. E esse currículo, ele se forma no fim da antiguidade, praticamente já no início da Idade Média, ali às portas da Idade Média, com Agostinho de Hipona e com Marciano Capella. São eles que vão dar realmente esse caráter de conjunto, né, cada um em seu texto, cada um no seu canto, vão dar um caráter de conjunto para essas 7 artes. Elas são uma seleção e uma organização da herança que é recebida da antiguidade clássica ali, né. Antes disso, elas não eram estudadas em conjunto, mas separadamente, e nem sempre nesse número de 7. Esse número realmente só fecha aí com Agostinho, com Capella, e ele só ganha realmente relevância lá para o meio da Idade Média com Cassiodoro. E as raízes dessa educação estão, então, lá na antiguidade grega clássica, nas polis, na democracia. O nome artes liberais designava, então, todos aqueles estudos considerados dignos do homem livre. E aqui eu falo homem porque é realmente homem, e livre tem 2 sentidos importantes para a gente notar. É não somente a liberdade jurídica de não ser escravizado, mas também a liberdade econômica, porque a liberdade, do trabalho, você não ter que trabalhar para se sustentar, te libera um tempo livre, um tempo de ócio, né, escolé, que te permite se dedicar a esses estudos. E esses homens também, que não precisavam trabalhar, eles tinham os recursos financeiros necessários a esses estudos. Esses, esses estudos eram inclusive, preparatórios ao estudo superior da filosofia ou da retórica. Se você fosse estudar com alguém da tradição filosófica ou com um sofista, provavelmente, você passaria por uma educação preliminar a partir de algumas dessas artes liberais e outros estudos ou algumas delas, mas raramente todas elas. Na verdade, eu não conheço nenhum caso em que passaria por todas elas. Muito bem. Essa liberdade, então, dessa pessoa que está estudando as artes dignas do homem livre, ela se expressava na política. A Hannah Arendt vai destacar bastante isso. A maior expressão da liberdade era a participação política na polis, né? Então não é uma educação utilitarista, não é uma educação voltada ao trabalho, afinal esses homens não trabalham, é uma educação voltada à cidadania. O grande objetivo era formar homens livres para a própria liberdade, visando a excelência intelectual e ética. E se a liberdade está na participação política, ela vai ser uma educação para a cidadania. Para isso, para fazer uma formação, não é a mesma coisa que informação, né, o Bruno para mim já adiantou um monte de coisa, para mim foi perfeito que o Bruno conseguiu adiantar essa questão da diferença entre formação e informação, né. Não é só, uma transferência de conhecimentos, de conteúdos, ela implica uma postura muito ativa do do aluno, do discípulo ali, né, implica dedicar-se a um aperfeiçoamento de si num espaço-tempo formativo que não produz nada, a não ser pela própria constituição do sujeito. A isso uma autora bastante relevante nesse campo, a Miriam Joseph, ela vai chamar de caráter intransitivo das artes liberais, porque a ação começa no agente e termina no próprio agente, ele age sobre si mesmo. Eu tinha trazido uma analogia para deixar mais clara essa diferença entre formação e informação, não sei se ela é mais tão necessária, mas ainda assim vou só comentar. Um personal trainer,
na academia, ele não deixa o aluno dele mais forte. Ele só orienta como o próprio aluno pode se tornar mais forte. É necessário que a pessoa ali que está puxando os ferros e querendo ficar forte, trabalhe sobre si mesma para que depois ela tenha a liberdade desse corpo forte, né? Para que depois ela possa usar o corpo da maneira que ela quiser. E a mesma coisa ocorre a nível intelectual. Se a gente mantém a analogia, a mente seria como se fosse um músculo. O mestre não pode treinar seu intelecto por você, mas ele pode te orientar, ele já conhece o caminho, ele pode te mostrar como fazer isso você mesmo através de exercícios, só que são exercícios intelectuais. Para poder obter mais recursos mentais e bem utilizar esses recursos mentais para bem atuar na vida pública, né, que era a, o desejo da educação liberal na antiguidade, para ter essa autonomia intelectual, também é necessário que você trabalhe a sua própria mente, a sua própria ética. Então, as artes liberais elas sempre contavam com exercícios intelectuais para que essa formação pudesse ocorrer. E, para mim, isso se aproxima muito de uma noção de cuidado de si, na medida em que o cuidado de si também envolve exercícios espirituais e exercícios intelectuais, né? Espirituais também num sentido parecido com o que o Bruno mencionou que o Foucault usa. No caso, eu estou usando por referência o Hadot, que também é citado por Foucault. O Foucault também o utiliza. Para falar dessa questão de cuidado de si, é muito difícil de fugir do Hadot quando a gente fala disso. Parte essencial do modo de vida de diversas escolas filosóficas na antiguidade era esses exercícios espirituais, né? Então, eu pego aqui um trechinho do Hadot para exemplificar, né? A pesquisa, o exame aprofundado, a leitura, a audição, a atenção, o domínio de si, a indiferença às coisas indiferentes, as lembranças daquilo que é bom, a meditação constituíam ali alguns dos exercícios espirituais. A lista é muito grande, não conseguiria citar todos. E vários deles têm um caráter muito intelectual, como, por exemplo, a pesquisa, a leitura, a atenção que eu destaquei aí. Mas o exame aprofundado também, para muita gente, poderia ser considerado um exercício intelectual além de espiritual, né? É algo que exige a concentração, esse treino da concentração, da atenção, do estudo, que o estudo proporciona, ele vai ser essencial depois para os exercícios espirituais mais realmente mais voltados mais distantes do intelectual, mais próximos da alma, assim, da moral, né? Enfim, mais próximos da moral, da ética. Eu vou usar os termos como intercambiáveis aqui. Então, esses exercícios intelectuais também eram parte da melhoria da alma. Melhorar a alma passava pela melhoria do intelecto. E o que são as artes liberais se não um treinamento do intelecto, né? Se elas visam a autonomia intelectual do sujeito, elas vão treinar esse intelecto do sujeito. E é sempre importante lembrar que na antiguidade, nem na antiguidade, nem na Idade Média existia a mesma noção de individualidade que a gente tem hoje aqui, ainda mais no século XXI, né, a noção está bem forte. E melhorar a si mesmo, para eles, era então melhorar-se para os outros, era ser um cidadão melhor, em benefício da cidade. O Hadot, ele usa o exemplo de Sócrates, olha só. O cuidado de si é, portanto, indissoluvelmente cuidado da cidade, cuidado dos outros, como se vê pelo exemplo do próprio Sócrates, cuja razão de viver é ocupar-se com os outros. O Sócrates é o Tavão, né, o Moscardo que fica ali incomodando os atenienses, falando para eles cuidarem da alma, né? Ele diz que ele mesmo é o maior presente, né, que a cidade recebeu até então ali na apologia, né? Enfim, são coisas que ficam bem claras ali nos diálogos que cercam a apologia, no geral, no Criton, e depois no Fédon, na apologia, no Criton, no Fédon. Para mim fica muito evidente esse aspecto esse aspecto ético,
né, da importância da cidade, né, importar-se com a cidade. E as artes liberais, elas também não escapam dessa mentalidade, elas estão inseridas nesse contexto cultural, e elas constituem uma educação que visa essa autonomia intelectual e essa capacidade ética para atuar na política. E a política em grego, né, são as coisas da polis, são os assuntos da polis, aqueles assuntos que são de interesse público e não de interesse privado. Eh, a nossa educação tem muito se voltado a esses interesses privados, imagino que a Milena vai comentar, e na antiguidade, não necessariamente, né, a o as artes liberais tinham sim um interesse público muito forte. Ah, então, as reflexões que eu gostaria, de trazer a partir disso, são as seguintes, né, temos, pontos comuns entre as artes liberais e a noção de cuidado de si. Tem pontos de convergência, importantes aí. As 2 coisas, exigem um intenso trabalho do sujeito sobre si mesmo, seja por exercícios espirituais ou por exercícios intelectuais. A ação também parte do sujeito e termina no sujeito nas 2 ocasiões, né, melhorar a alma, você melhora a sua própria alma e não a alma de outra pessoa. E as 2 têm uma preocupação moral e ética, forte, elas não estão ligadas a propósitos individualistas, mas sim à cidade, ao benefício, da comunidade, né. Então tanto os exercícios espirituais quanto as artes liberais visam uma transformação da personalidade, né, como bem falou o Bruno, é uma transformação da personalidade ali que aparece no Alcibiades, pra autonomia intelectual e para a melhoria da alma, que só pode ocorrer pelo intenso trabalho de si sobre si. E ambos consideram que os aspectos éticos dessa formação são essenciais, eles se, importam com a relação do sujeito com o mundo. Então a pergunta que me vem aqui e que eu gostaria de jogar como reflexão, é se a gente poderia então considerar que se dedicar a um estudo desinteressado também constitui um cuidado de si. Imagino que vocês, já tenham estudado alguma coisa só porque gostam, só porque quiseram, foram atrás de uma curiosidade, nem que seja por 5 minutos na internet, só porque aquilo, sei lá, pareceu interessante, vocês não iam usar para conseguir um emprego, nem para subir de cargo no emprego que já tem, enfim, algo realmente desinteressado, que diz respeito somente ao seu próprio desenvolvimento, mas que ao desenvolver a si mesmos, hã, ao desenvolvermos a nós mesmos, nós também, acabamos agindo melhor, nós acabamos adquirindo mais autonomia intelectual, mais discernimento, pra tomar decisões mais razoáveis, mais éticas, a gente amplia nosso repertório e amplia os nossos recursos mentais, hã coisa que nos permite, então, abrir nosso mundo e tomar decisões na vida comum, que a gente tem em comum com as outras pessoas, de maneira mais ética, de maneira mais consciente, de maneira mais crítica. E era justamente isso que as artes liberais, que eram estudos desinteressados, queriam. Talvez esse seja um cuidado de si que a gente ainda faça hoje, que a gente ainda possa fazer hoje, apesar dele ter sido muito roubado de nós, né, eu acho que eu imagino que a Milena vá falar disso na comunicação dela, né. O tempo livre da escola, que era para ser uma formação de si, voltada a si mesmo, nem sempre é respeitado, ele tem sido cada vez mais invadido, hã, por propósitos, econômicos, né, por propósitos voltados ao mercado de trabalho, por interesses privados. Então, é essa reflexão que eu gostaria de trazer para a gente discutir depois, jogar aqui. E eu vou então passar aqui pelas referências, né, eu uso a Arendt para falar da questão da política como expressão da liberdade, o Pierre Hadot eu uso 2, livros dele, né, Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, e o que é Filosofia Antiga. Tem bastante nesses 2 livros sobre, cuidado de si, é claro, ele é um comentador, mas
dá para pegar uma noção interessante ali. E a Miriam Joseph, ela tem um livro sobre as artes do Trivium, que dá, dá até para usar se você quiser tentar estudar o Trivium. É realmente muito interessante essa questão da natureza da linguagem, né, que é o foco dela, é comentar a natureza da linguagem, justamente porque a gramática não é só regra gramatical, né, ela é a expressão da realidade por meio dos símbolos. E um artigo do Randall Payne, que é um resumão das artes liberais, para quem nunca ouviu falar, mas gostaria de dar uma olhada, eu acho esse artigo muito interessante, ele pega bem a essência. E como bibliografia aí complementar, eu sou devedora desses textos, mas eles não aparecem citados aqui diretamente na comunicação por causa desse recorte temático que eu faço. Na minha iniciação científica, eu faço uma conexão muito mais ampla com o cenário atual, né, da educação, e acabo usando mais ali, por exemplo, a ideia da escola como espaço e tempo livre que aparece no Em Defesa da Escola, do Marshalline Simons, e acabo usando muitíssimo a Iseltro Adô, que pouca gente conhece, mas ela era, eu digo era porque ela faleceu agora em abril, aos 90 e muitos anos, ela viveu bastante. Ela era a esposa do Pierre Hadot, que morreu bem antes dela, né? E ela também era especialista no período helenístico e tratava dessas questões das escolas helenísticas, e ela teve um olhar muito grande para a educação das artes liberais, no livro Artes Liberais e Filosofia no Pensamento Antigo. Esse livro está lá na FEFELESH, ele é quase impossível de comprar, porque ele custa muito caro, mas tem lá na biblioteca da FEFELESH, está em francês, mas o francês é uma língua latina também, então vale a pena dar uma estudadinha no francês para ler Iseltro Adô, caso se interessem por formação na antiguidade. Isso, eu agradeço muito a atenção de vocês e se quiserem entrar em contato, tá aí meu e-mail. Muito obrigada. Eu vou chamar então a Milena, né, para apresentar a comunicação dela, o cuidado de si contra a descaracterização da escola contemporânea como lugar formativo, né? Milena Araújo de Souza. Por favor, Milena, fica à vontade. Oi, gente, boa tarde. Boa noite já, né? Eu me chamo Milena Araújo, eu sou graduanda em Pedagogia pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a FEUSP. Eu tenho o prazer de ser orientada na iniciação científica num projeto PIBIC, também financiado pelo CNPq, pela professora Thais Araújo, que também organiza esse evento, coordena também um grupo de pesquisa Parresia, no qual o Bruno faz parte, e eu participo também, né? Eu gostaria de agradecer a mesa e a organização por esse espaço, sobretudo pela possibilidade de refletirmos sobre como a filosofia ela permanece atual diante dos diferentes contextos educacionais. A minha pesquisa de iniciação científica, ela tem o tema de o cuidado de si na formação ética das crianças. E aí eu tirei uma reflexão de parte dessa pesquisa, né? E intitulei para essa mesa de hoje, né? Fazer um pouco da comunicação da minha pesquisa. Eu intitulei como Cuidado de Si contra a descaracterização da escola contemporânea como lugar formativo. Uma vez, o professor Eduardo Januário, da FEUSP, disse nas aulas de Política e Organização da Educação Básica que a educação é sempre permeada por disputas constantes, sejam por discursos ou pela própria política. Complementando esse raciocínio, lembro-me das falas da professora Kimi nas aulas de Sociologia da Educação, sobre como a escolaridade ela influencia diretamente o acesso à vida após a escola, especialmente em relação às possibilidades de trabalho e ascensão social. Ao meu ver, a educação é constantemente disputada justamente pelo valor que possui. Por isso, aqueles que disputam carregam interesses políticos em seus projetos ou discursos direcionados às crianças, aos adolescentes e à própria escola. Crianças e adolescentes foram amplamente afetados pelo avanço tecnológico e pelas redes sociais. Em um ambiente quase que sem regras, ou como muitos costumam chamar de uma terra sem lei,
eles passam a ser constantemente disputados em relação ao valor das coisas, inclusive da educação. Influenciadores digitais, por exemplo, frequentemente apresentam o luxo e determinadas conquistas como resultados de caminhos mais fáceis. Por outro lado, políticos também utilizam essas redes para reforçar posicionamentos sobre cursos, pautas e até mesmo coaches, inclusive infantis, mascarando discursos individuais como se fossem coletivos e esvaziando assim o valor da escola. As disputas em torno da educação são inúmeras. Algumas delas contribuem para desvalorizar a escola como espaço de formação humana, afetando diretamente alunos e professores. O novo ensino médio, por exemplo, apesar de manter uma formação geral básica, amplia significativamente a dimensão técnica e profissionalizante. Com isso, professores que antes atuavam em áreas específicas passam muitas vezes a assumir um papel voltado à profissionalização dos alunos. Outro exemplo aparece nas exigências relacionadas às provas de larga escala. Avaliações incapazes de medir o que não se mede, como a formação ética e humana, acabam pressionando professores a treinarem seus alunos para a obtenção de resultados, visando melhores índices para as escolas. Assim, o sentido da escola passa a ser disputado tanto pelas influências externas das redes sociais, quanto por projetos que reduzem a educação ao utilitarismo, ao conteudismo, ao tecnicismo e à simples obtenção de resultados. Defendendo a escola contra esses projetos, tenho buscado retomar o seu sentido formativo, e para isso proponho entrelaçar noções de cuidado de si com a defesa da escola pública enquanto espaço de formação ética. Em Alcibíades, aparece um diálogo em que Sócrates questiona seu interlocutor sobre o que saberia acerca de construção naval, e evidentemente esse não era um conhecimento que possuía. Observar essa noção nesse diálogo é compreender que há um valor nos saberes específicos, inclusive nos profissionalizantes, mas também há um valor ético no exercício de conhecer a si mesmo. A descaracterização da escola ocorre justamente quando se tenta atribuir ao professor apenas a responsabilidade de desenvolver habilidades técnicas. Evidentemente, há um saber no professor, mas trata-se de um saber voltado à formação dos sujeitos e não somente ao cumprimento de um currículo técnico. Em relação a essa perspectiva tecnicista, é possível observar que instâncias importantes no campo educacional vêm sendo ocupadas majoritariamente por economistas. Essa observação não pretende desvalorizar os saberes econômicos, que possuem importância fundamental em seu próprio campo de atuação. Contudo, assim como no diálogo platônico, em que se evidencia o risco de alguém pretender realizar uma construção naval sem possuir conhecimento para isso, também podemos questionar os limites de atuação de determinados saberes quando deslocados de seu campo específico. Quando decisões e projetos educacionais passam a ser conduzidos prioritariamente por lógicas econômicas, as dimensões da escola enquanto espaço de formação humana tendem a ser esvaziadas. Além disso, tais decisões privilegiam, sobretudo, resultados mensuráveis, como as provas em larga escala, afastando a educação de uma perspectiva ética voltada à formação de sujeitos. A concepção de educação que tenho defendido aproxima-se da postura socrática, na medida em que não se limita à transmissão de conteúdos ou ao simples desenvolvimento de habilidades técnicas e profissionais, mas busca promover processos de reflexão sobre as atitudes e decisões dos alunos. Nesse sentido, a relação estabelecida entre adultos e crianças na escola é permeada por processos formativos que não envolvem só aprendizagem de conteúdos escolares, regras ou habilidades, mas também modos de agir no mundo que indicam a construção de um sentimento moral. Partindo dessa constatação, buscamos compreender de que maneira o cuidado de si, epimeleia-to, interpretado por Michel Foucault, a partir de sua leitura dos textos platônicos, pode contribuir para pensar a formação ética das crianças no contexto escolar.
De acordo com Foucault, o cuidado de si é uma atitude para com o mundo, com os outros e, sobretudo, para consigo mesmo. Trata-se de uma forma de atenção, em que se converte o olhar do exterior para si mesmo, em um exercício constante sobre si. Não por acaso, há um parentesco entre as palavras gregas epimeleia e melete, indicando uma proximidade entre cuidar e exercitar. Quer dizer, cuidar de si é preocupar-se consigo mesmo num exercício de si para consigo. Desse modo, essa noção possui implicações éticas se considerarmos que este exercício sobre si tem relação com a busca pela prática do bem. Foucault revê passagens de Apologias de Sócrates em que esta relação é explicitada, quando, por exemplo, o filósofo grego alerta os atenienses sobre como deveriam se envergonhar de cuidar da aquisição ao máximo de dinheiro, reputação e honra, enquanto negligenciam o cuidado da inteligência e da verdade, ou seja, da busca por melhorar ao máximo sua alma. Sem dúvidas, Sócrates faria hoje o mesmo alerta aos governantes que continuam negligenciando as relações humanas na escola em troca de resultados numéricos. E esta atitude de cuidar dos objetivos certos implica um exercício permanente que interpretamos como uma postura de estudo a ser assumida na escola, não apenas do ponto de vista intelectual, mas como um exercício prático de compreensão e valorização e busca das virtudes. Este constante exercitar-se exige tempo de formação para que o sujeito possa ocupar-se de si. Vislumbramos, portanto, que a noção de cuidado de si e a concepção de uma educação formativa se encontram justamente nessa relação de cultivo de si, em que o sujeito aprende a voltar-se para si mesmo, tendo em vista uma vida virtuosa. Isso porque, ao ocupar-se de si, a pessoa não busca recompensas externas, como frequentemente ocorre na lógica das provas em larga escala, mas compreende o viver ético como um fim em si mesmo. Nos dizeres de Jager, a formação aparece sempre quando se abandona a ideia de adestramento em função de fins exteriores e reflete na essência da própria educação. Essa ideia também aparece no diálogo platônico-lax, no qual Lísimaco e Melésias demonstram preocupação com a educação de seus filhos e, inicialmente, acreditam que o aprendizado da oplomaquia, a arte do bom combate armado, seria suficiente para formar jovens virtuosos. Contudo, Sócrates tensiona essa suposição e conduz os interlocutores a refletirem sobre suas próprias presunções. Em vez de apenas valorizar o aprendizado técnico da habilidade, o filósofo os conduz à reflexão sobre a importância da formação moral, compreendida como um cuidado com a alma, esse exame de si mesmo. Nesse sentido, tanto em Lax quanto na escola contemporânea, a busca por uma vida mais virtuosa exige optar por uma educação formativa e não meramente conteudista. Trata-se de uma educação capaz de conduzir os sujeitos ao aprimoramento de si mesmos. Para que essas práticas sejam possíveis na contemporaneidade, é necessário tempo, principalmente porque é por meio da escolé, tempo livre, dedicado à escola, que os alunos podem colocar-se em questão. Assim, a escola passa a assumir um sentido muito maior do que o de distribuir esses conhecimentos úteis, tornando-se um espaço atento, à formação da conduta de seus alunos. Ademais, questões éticas presentes na vida e, consequentemente, no ambiente escolar, como conflito entre alunos ou práticas discriminatórias, não podem ser resolvidas apenas por prescrições, como esses conteúdos e esses slides sobre o que pode e o que não pode fazer. Tanto a formação ética quanto o cuidado de si, que exigem esse tempo. Os textos Apologia de Sócrates, Alcibíades I, ou Conhece-se a Ti, e principalmente Lax, evidenciam que as situações éticas
não são resolvidas de maneira rápida, simples ou individualizante, mas exigem um trabalho árduo de reflexão. Em casos de discriminação, por exemplo, um aluno não deixará de ser racista apenas por ler quais termos pode ou não utilizar. Nessa lógica, a escola e os professores precisam preocupar-se em construir uma cultura antirracista baseada em práticas contínuas de reflexão e formação ética. Aqui, considero importante enfatizar que não acredito que exista uma grande falha dos professores em relação à escola. No entanto, sabemos que a nossa atuação fica ainda mais complexa quando projetos educacionais roubam o tempo e o sentido dedicado às relações humanas dentro desse espaço. Ao observarmos movimentos recentes na educação brasileira, como o novo ensino médio, slides de aulas padronizados, bem como as métricas educacionais, percebemos que a descaracterização da escola não ocorre por culpa dos alunos ou professores, mas por ações do Estado sobre a educação pública. Por sustentarem uma visão utilitária e tecnicista da escola, essas políticas acabam esvaziando seu sentido ético e formativo, o que contribui, inclusive, para uma evasão mascarada pelos próprios dados. Agora, torna-se necessário defender a educação pública, apostando em uma escola capaz de criar esse ambiente formativo, especialmente em um mundo historicamente marcado por profundas desigualdades. Por um lado, ao olharmos para a história do cuidado de si, percebemos que essa prática era um privilégio político, econômico e social acessado pelos aristocratas da polis, e, portanto, um privilégio ancestral. Contudo, com o passar do tempo, essa noção passou a relacionar-se à formação do sujeito nas escolas filosóficas, ampliando as possibilidades de seu exercício e deixando de depender exclusivamente da posição social ocupada pelo indivíduo. Mesmo quando o cuidado de si ainda se apresentava como privilégio, Foucault aponta que essa prática aparecia amplamente em diferentes populações, manifestando-se de maneiras distintas conforme as culturas. Dessa maneira, defender a escola como o lugar, por excelência, em que se dedica a escolé, esse tempo livre, a reflexão e a constituição moral, é defender que essa prática não deve manifestar-se somente para parte das crianças e adolescentes. Discutir o espaço e o tempo disponibilizados pela escola também significa compreender que, principalmente no caso de crianças vulnerabilizadas, esse espaço se torna o único lugar em que elas conseguem refletir sentindo-se seguras. Ou melhor, tendo um tempo destinado a isso na companhia de adultos que confiam. Assim, embora essa prática possa acontecer de maneiras diferentes conforme as condições e culturas dos sujeitos, para as crianças que não possuem tempo e espaço dedicado e a reflexão sobre si, a escola aparece como esse lugar seguro. Ainda que não sejamos capazes de resolver todos os problemas educacionais, especialmente diante das limitações de políticas públicas, a escola continua sendo um espaço fundamental para o cultivo de si. Essa defesa também ocorre porque a convivência com outras crianças e adultos, para além do círculo familiar, faz com que o sujeito se coloque em questão. Dessa maneira, as relações de cuidado não se determinam somente pelo adulto em um sistema de regra-obediência, como passar um simples slide, mas permite aos pequenos um agir de forma virtuosa. No tocante à função da escola, entendemos que a preocupação com o cultivo de si apresenta-se como um processo indispensável para a formação da subjetividade ética das crianças e adolescentes. Ao que me parece, especialmente pelas notas produzidas pela Rede Escola Pública e Universidade acerca dos projetos implementados na educação, as escolas mais afetadas ou que apresentam maiores índices de evasão são justamente as localizadas nas periferias. É na perda de seu sentido que a escola vai sendo descaracterizada, afetando politicamente, por meio desses projetos, a parcela mais periférica da população e dando lugar ao conteudismo, ao tecnicismo e à lógica da obtenção de resultados. Por esse motivo, defendo que a escola deve constituir-se como um espaço formativo, garantindo a todos os estudantes acesso ao tempo
e ao espaço da reflexão, das relações com o outro e, consequentemente, de experiências que os conduzem para a vida. Obrigada, gente. Muito obrigada, Milena. Muito interessante. Eu vou então encerrar a nossa mesa aqui, agradecendo a presença de vocês para a gente poder encerrar a gravação, mas aí a gente continua com as perguntas e comentários.